Vamos aqui para a escalação, para a gente mergulhar. Eu acho que essa escalação aqui, que é uma escalação que, inclusive, foi uma escalação que saiu no GE, tá? Uma possível escalação que saiu no GE. Aparece como novidade o Eduardo Tanque, no lugar do Vini Moura, né? Opa, tirei aqui, peraí. Em relação ao último clássico, foi. Vini Moura foi quem entrou de frente. Eu acho que é isso mesmo. Assim, excluindo o Eduardo Tanque, que a gente vai discutir aqui, eu acho que a escalação é essa mesma, né? A escalação mais segura, que é a escalação justamente para ter esse jogo mais reativo. Essa escalação aí com Rock Kennedy no gol, Totti e Rodrigues laterais. Desculpa, Everton Senna não deveria estar aí, tá? Matheus Vinícius e William Alves, Balotelli, Siqueira e Israel, João Pedro, Tiaguinho e Eduardo Tanque no ataque. Aí eu quero perguntar para vocês, o esquema é esse mesmo? E Tanque? Eu quero começar ouvindo o Flávio. Matheus, eu estava hoje à tarde dando uma olhada, né? Porque quando eu tive a informação, o pessoal estava falando, acho que desde ontem, que tinha quase todo o elenco à disposição, só quem não estaria à disposição era a Genilson, que está ainda tratando de uma contusão, parece que tinha alguns jogadores ali na transição, mas aí já tinha uma quantidade boa aí de atletas para ficar à disposição, e eu me questionei, assim, rapaz, qual seria o time ideal? Aí, num momento, eu pensei, em determinados momentos ali, eu pensei, estava até agora raciocinando sobre isso, se ele colocaria Matheus Melo ali, mais no meio ali, fazendo um papel mais de marcação ali, no lugar de Tanque, preenchendo o meio de campo, deixando só o João Pedro e Tiaguinho lá na frente, e reforçar esse meio de campo, aí povoar mais o meio de campo, que para mim não seria uma alternativa ruim, passa a ser por aquilo que a gente vê o que Matheus Melo vem apresentando. Se a gente visse Matheus Melo em evolução, se a gente visse o Matheus Melo apresentando um bom futebol, até caberia esse tipo um pouco mais defensivo, essa questão mais preenchendo o meio de campo, porque Siqueira ainda me incomoda muito. Eu não sei, mas assim, eu sinto que alguns jogadores ainda estão um ritmo abaixo dos outros. Às vezes eu sinto o Siqueira, não que ele tenha prejudicado, mas eu ainda sinto o Siqueira às vezes um pouco lento, às vezes um pouco perdido ali no meio de campo, nesse sistema de Itamar. Mas é um atleta que não perde a titularidade, a gente não tem uma peça para aquela posição ali. Eu até já falei em algumas lives aqui que o Matheus Melo poderia ser esse homem que fez o papel de segundo volante, mas no geral, para aquilo que a gente tem, é isso aí. É isso aí. Eu não imagino o Santa Cruz entrando diferente disso, mesmo sabendo que Itamar provavelmente vai surpreender. Vai entrar com alguma peça aí que a gente não esperava. Mas eu acho que Tanque, ele tem que fazer o papel de um centroavante, aquilo que a gente cobrava muito de Gilvan. Aquele centroavante, aquele atacante ali, mordedor. Não só que faça gol, claro que tem que fazer, porque a gente também questionava isso, mas mordedor. Na saída de bola do Sport, o Sport tem uma dupla de zaga muito fraca, muito fraca na saída de bola, que tem muita dificuldade. Então, tanto que tem que ficar esperto nisso, tem que pressionar a saída de bola, tem que dificultar já no início ali a saída. Caso o Lucas Lima entre no time deles, provavelmente vai ser aquele atleta que vai estar voltando muito para buscar bola, para estar recebendo bola ali. Então, é importante ter esses homens de frente ali do setor de ataque, o João Pedro, o Tiaguinho, o Tanque, Central Tanque, pressionar a saída de bola, porque pode fazer muita diferença, mas, no geral, a escalação é essa, e a entrega tem que ser grande, a vontade tem que ser grande, porque, como eu falei, o que aconteceu na primeira fase ficou na primeira fase, agora é outro jogo, eles vão querer mostrar a resposta. Então, realmente, o time tem que ser esse. O time tem que ser esse para aquilo que a gente tem. Não tem muito o que mexer, não. Certo, só estava errado ali na escalação Everton Senna, por um erro meu, já corrigi. E a zaga é William Alves e Matheus Vinícius, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, que o Matheus Vinícius joga amanhã, se Deus quiser. Hugo, será o pessoal que... no chat desesperado, isso. É verdade. Pegadinha do malandro.
Será, Hugo, que Itamar entra com o Tanque amanhã pensando em ter um jogador para finalizar e para botar a bola para dentro? Porque muitas vezes a gente também reclama que o time perde gols, mas a gente não tinha essa peça, né? Agora a gente tem um centroavante e tem Galhardo também, que provavelmente vai entrar no banco e vai entrar durante a partida. O que é que você acha disso? Eu acho bem interessante, Matheus, porque e até incoerente a gente não querer Eduardo Tanque pelo perfil de jogador que ele demonstrou ser, principalmente no jogo do Maguari, tendo em vista que a gente passou o ano reclamando que a gente não tinha centroavante. E eu acho que não é só a gente que reclamou. O próprio Itamar já buscou diversas escalações para tentar encontrar esse camisa 9. Tá? Já foi Esquilo, já foi Jonathan Ribeiro, já foi Vini Moura, até João Pedro ele jogou de falso 9 contra o Náutico, até o próprio Thiaguinho já fez aquela função ali, quando ele fechou mais o time. Então, assim, não surpreenderia Tanque jogar. Inclusive, acho que Tanque traria uma boa opção como, de fato, uma presença de área. Aquele homem dentro da área que pode buscar uma oportunidade de cruzamentos. Porque se você perceber, as nossas alas e as nossas jogadas, elas acontecem muito pelas alas e ocorrem muitos cruzamentos na área. Mas por muitas vezes a gente cruzava para quem? Para Esquilo. Por várias vezes eu vi Lucas Siqueira ser esse homem de presença de área, onde ele saía da volância e ele ia em direção à área para poder ter uma presença de área. Porque cobrar que João Pedro, Thiaguinho, Esquilo, até o próprio Vini Moura, perdidos para fazer esse cabeceio, a gente acabava perdendo reais opções. Então, o Eduardo Tanque pode ser uma boa opção. Acho que não seria estranho ele colocar até o Vini Moura por uma obediência mais tática, mas acho que ele perde essa presença de centroavante. Porém, eu acho que se ele quer surpreender nesse jogo, eu vou voltar a bater na tecla que eu comentei quarta-feira. Acho que seria muito interessante ele dobrar a lateral esquerda com o Vinícius Silva. Acho que a gente ganharia um reforço bem interessante, inclusive tendo em vista que Israel e Totti fez até o futebol de Totti melhorar. Além de Israel cobrir melhor e conseguir fazer uma triangulação melhor, porque o João Pedro cai ali para aquela direita e faz uma triangulação interessante. Mas se ele não for jogar assim tão fechadinho, né, eu acho que Tanque realmente é a outra opção que a gente consegue ter aí. E aí acho que Itamar não deve mexer nisso daí, porque ele vem testando o time. Lucas Siqueira jogou todos os jogos. Eu não me lembro de algum jogo que o Lucas Siqueira não tenha jogado. E apesar de ser um jogador que não me agrada, de um jogador que por muitas vezes se mostrou perdido na marcação, que ofensivamente não consegue acertar muitos passes, enfim, não traz essa cobertura à lateral esquerda, que a gente sente uma deficiência enorme na marcação de Rodrigues e um buraco na lateral esquerda. Mas deve ser o jogador que Itamar vai escalar, até por uma questão de entrosamento e de ritmo de jogo mesmo, né? Até buscar inventar, colocar um outro volante, como por exemplo o Lucas Bessa, é um tiro no pé, não pela qualidade do Lucas Bessa ou Lucas Siqueira, mas por ritmo de jogo, isso conta bastante. Acho que isso, inclusive, é a prova do porquê que Galhardo não entraria amanhã, né? Porque, veja, colocar Galhardo para começar esse jogo sem o ritmo do jogo que ele tem é completamente, assim, inaceitável, principalmente avaliando que é um jogo de 180 minutos, que é um jogo onde a gente vai ter o primeiro jogo, porém a gente vai ter ainda o segundo jogo. Então não vejo a necessidade da gente expor o nosso principal atacante a começar um jogo nesse sentido. Acho que entrar no segundo tempo, ele pode trazer um fogo interessante para o jogo, substituir bem Eduardo Tanque lá, e o Santa Cruz tem a ganhar com isso, porque agora a gente começa a visualizar jogadores que estão no banco, mantendo essa escalação aí, que possam manter a qualidade e até mudar taticamente, como o próprio Matheus Melo, pode entrar bem no segundo tempo,
como o Rafinha, que pode melhorar o meio de campo, como o Thiago Galhardo, a gente começa a ver que a gente começa a ter opções, que a gente começa a trazer, né, uma substituição que pode manter uma certa qualidade. Então, isso me traz um melhor otimismo e acho que a gente pode amanhã fazer uma excelente partida com o time, com o elenco que a gente tem e com a união que o grupo demonstra e com a obediência tática que Itamar consegue impor aos seus jogadores. Está fora aí, Francisco. Vamos comentar um pouquinho dessa escalação aí. Vamos ver o que Matheus está fora. Matheus está fora. Ou, só pegando um gancho aí no Agora, essa informação de Tanque foi informação dada pelo G1, não? Isso. Zé Fábio. Eu até ia perguntar, ia fazer essa pergunta para vocês aí, até o pessoal também que está acompanhando a live. Se, eu sei que como você falou, né, a questão, a gente cobrou muito durante a temporada a questão do centroavante, que a gente precisava de uma referência, a gente realmente precisa de um homem-gol ali na frente, e a gente, por tudo que a gente teve, mais especificamente para esse jogo, para essa atmosfera, para esse cenário, para o que vai se apresentar também do lado do adversário, que deve vir com uma proposta ofensiva, provavelmente no 4-3-3 ali, que já vem, claro que aí a gente, é uma incógnita também do lado de lá, né? Porque o técnico de lá é meio perturbado do juízo. Ele às vezes acorda bem, aí, eita, vou escalar esse, vou escalar aquele. Ele é meio, não tem aquela firmeza ali, não tem uma espinha dorsal ali para manter. Se não caberia você sacar o Tanque e colocar Matheus Melo, vamos colocar assim, preencher um pouco mais o meio de campo e deixar mais à frente o João Pedro e o Thiaguinho, dando ali preenchendo um pouco mais o meio de campo. Aí, claro, poderia ser uma peça diferente, não exatamente o Matheus Melo, mas se não caberia também uma escalação desse jeito, porque se a gente teve muita dificuldade contra times que a gente precisou propor jogo, eles tiveram muita dificuldade com o time que preencheu o meio de campo, que jogou de maneira recuada, de maneira reativa. Eu digo a você que, por exemplo, esse jogo contra o Decisão não conseguiu fazer uma ferida ali porque não aproveitou as oportunidades que teve nos momentos que teve. E na bola mais besta, o goleiro levou gol. Levou um gol ali, uma falha até, para mim foi uma falha, mas eles têm muita dificuldade contra times que se fecham, que preenchem o meio de campo, até como foi contra o Náutico, como foi contra a gente na primeira fase. E aí o pessoal, não, mas o CRB foi diferente. Não, a questão do CRB é que o CRB foi para trocação. O CRB foi para trocação ali, ficou aquele jogo aberto já no início de jogo ali. Creio que foi até uma estratégia errada do CRB, que o CRB, talvez, se ele entendesse o mecanismo do adversário, pudesse ter conseguido um resultado melhor, não tivesse ido da forma que foi. Então, eu ia deixar essa pergunta, esse questionamento aí para vocês, se não caberia aí preencher um pouco mais esse meio de campo e fazer um 4-4-2 ali, ou um 4-5-1. Então, para preencher realmente, para ganhar o meio de campo ali, e jogar no contra-ataque, aproveitando as oportunidades. Francisco, Matt Bronco. Tá cortado o áudio, Francisco. Tá os cachorros latindo aqui, terminei fechando o microfone. Povoar esse meio campo com o Matheus Melo, eu não sei, o Matheus Melo entrou tão mal naquele jogo contra o Maguari, que ele entrou o pior jogo dele no campeonato. Tem informações que ele está treinando bem, né? Mas eu entraria realmente com essa escalação que foi apresentada aqui. Acho que o Matheus tirou essa escalação do G1. Me surpreendeu o Eduardo Tanque, né? Não que Vini Moura viesse bem, mas é como o Itamar não gosta de fazer muita mudança, eu pensei que ele ia manter o Vini Moura. Se bem que isso é só uma projeção, né? Itamar não divulgou oficialmente essa escalação.
Ele não fez a divulgação oficial, né? Ele só vai fazer isso amanhã, perto do jogo começar. O que está fazendo aqui é pegando a projeção que foi lançado num portal de imprensa e trazer aqui, muito se baseando pela maneira como o Itamar monta o time. Seria interessante povoar o meio de campo, seria, mas o Matheus Melo jogou tão mal, entrando de frente, certo? Os melhores jogos dele nesse campeonato é ele entrando no segundo tempo, que eu entraria com essa formação que a gente tem aí na tela mesmo, realmente. Não colocaria Matheus Melo, não. Deixaria, inclusive, Israel recompõe muito bem, certo? É um jogador muito útil. Eu entraria dessa maneira que está aí mesmo. Eu vou pela mesma linha de raciocínio também. Assim, né? Minha opinião, inclusive, né, era dobrar a lateral esquerda lá. Talvez até por essa questão de ritmo, talvez o Vinícius não entre, né, nesse jogo. Talvez ele surpreendesse bastante, mas esse fechar mais o meio de campo, eu acho muito interessante. Porque foi assim que a gente conseguiu jogar bons jogos, né? Acredito que a gente possa jogar assim também. Porém, a gente precisa lembrar que até contra a própria coisa, a gente conseguiu jogar bem até com o Vini Moura. Se não me falha a memória, foi o Vini Moura que entrou de frente daquele jogo. E Esquilo entrou depois. E ele conseguia recompor legal, né? Espero que o Eduardo Tanque consiga fazer isso amanhã, caso ele entre. Porém, eu concordo bastante, Flávio, com você, quando a gente analisa que povoar mais o meio, pelo histórico do time, isso traz para a gente mais possibilidades. E acho até, inclusive, que a gente ganha até mais velocidade para sair nesse contra-ataque, né? Um jogador como, sei lá, o Matheus Melo, a dobra na lateral esquerda, um jogador que consiga impor uma maior velocidade, isso eu acho que vai trazer ganhos também significativos, principalmente idealizando um time que jogue de forma reativa, né? Mas a gente também precisa pensar que provavelmente os 15, 20 primeiros minutos é que acontece mais esse desenho do jogo. Normalmente, com o esfriar do ímpeto do time da casa, o jogo acaba também se equilibrando um pouco. E aí é onde eu imagino que Itamar pense na possibilidade de tanque, porque o Santa Cruz consegue fazer boas jogadas pelas extremidades do campo. E ocorrem muitos cruzamentos na área. Então, não vejo, né, o tanque como sendo uma posição, um jogador para se escalar bem, não. Até porque, pelo que eu senti naqueles 45 minutos contra o Maguari, ele demonstrou, além de fisicamente estar bem, sim, e com muita disposição para jogar, acredito que ele possa recompor bem também na defesa, né? E aí eu acho que a linha se mantém ali, acho que vai ter duas linhas de 4 ali, né? O Lucas Cerqueira e o Balotelli mais no meio, o Israel fechando a direita, o Thiago fechando a esquerda, né? E o João Pedro e o Eduardo Tanque na primeira linha defensiva ali. Acho que esse foi o desenho defensivo que a gente se manteve para o ano, né? Então eu acredito que ele deva manter aí esse esquema aí, tá? Porém, eu concordo com você, quanto mais a gente povoa o meio, melhor, e acho que a gente tem uma qualidade melhor para sair com o passe. O que me deixa otimista é que, além do time ter uma proposição de estar mais descansado, né? A gente está há 15 dias aí, conseguir recuperar jogadores fisicamente. Acho que Itamar também ganhou um tempo precioso para poder organizar melhor esse time. Além de analisar o seu adversário, eu tenho certeza que o treinador conseguiu se aproximar dos jogadores, tirar lacunas que a gente observou durante essa primeira fase do campeonato. Acho que isso pode ser um momento interessante. Então, minha expectativa amanhã é uma expectativa bem interessante para que a gente possa fazer um excelente jogo. Mas uma coisa assim, o Matheus aí, mas uma coisa assim que eu e ainda me preocupa muito
Eu não sei realmente, só quem está no dia a dia que vai conseguir explicar, mas a questão das peças de reposição, o ritmo. Eu não falo tecnicamente, aquilo que o jogador apresenta tecnicamente, né, em relação à parte técnica dele. Mas a parte física me incomoda muito de algumas peças quando entram no segundo tempo, quando tem ali para tentar pelo menos manter a rotação do time da mesma forma, ou próximo, não digo nem da mesma forma, mas próximo. A gente tem aí várias peças que ainda não mostraram para que ver. A gente já está em março. A gente está em março. E eu coloco até Rafinha nesse bolo. Porque o Francisco falou lá atrás, o Rafinha, ele vinha jogando no Campeonato Boliviano, vinha sendo titular, uma peça até de certa forma importante lá, mas que aqui não conseguiu entregar. Pelo contrário, chegou até acima do peso, me parecia acima do peso, muito lento, muito fraco fisicamente. Fraco, eu digo assim, né? O ritmo dele muito abaixo. Então, eu acho que a minha preocupação, e eu acho que hoje em dia o futebol atual, o futebol moderno, faz toda a diferença você ter um elenco, não só um time, mas um elenco por conta disso. Você tirar agora a gente tem, né? A gente tem, mas a gente, vamos supor, entra tanque, a gente tirar ele, botar Galhardo, olha o nível, né? Claro que a gente não viu ainda isso dentro de campo, a gente não viu isso realmente sendo apresentado. Mas no papel a gente tem peças, está passando a ter agora peças de reposição. Então, mas ainda assim, a minha preocupação passa muito pelas substituições, pelo aquilo que Itamar vai fazer, não no primeiro tempo, não com aquilo que ele vai entrar, mas no segundo tempo, as mudanças, aquilo que a gente vai ter, aquilo que ele vai fazer para poder manter o ritmo, ou para, quem sabe, buscar uma vitória, buscar um empate. Então, a minha preocupação é maior até com as peças de reposição, que a gente ainda não tem tantas assim, do que com o time que vai entrar em si ali, o time titular. Até pensando nisso que você falou, Flávio, eu acho que é questão de, ao terminar o Campeonato Pernambucano, já pensando na Série D, cancelar contrato mesmo, sabe? O cara que me passa 4 meses do ano para se condicionar fisicamente e não se condiciona, acabou, cara. Não tem condição de continuar no clube, sabe? Tem que arrumar a mala e ir embora. É inadmissível, por exemplo, a gente ver Rafinha entrando em campo amanhã, ou talvez na semana que vem, e a gente enxergar dificuldades físicas nele por conta de falta de preparação, sabe? Não tem condição mais, já foi. A gente já não tá mais no começo de temporada. A gente daqui a pouco tá no meio de temporada e o cara ainda tá com aparência visivelmente acima do peso, ou entrando em campo fora de ritmo. Não dá, não dá. Chega, isso não dá mais, tá? Bom, mediante tudo isso que a gente falou aqui, eu queria ouvir o palpite dos senhores. Queria ouvir primeiramente o palpite de Francisco. Francisco, qual é o teu placar para o jogo amanhã? Rapaz, eu ia dar um placar elástico aqui, mas eu vou diminuir um pouco esse otimismo. 2-0 Santa Cruz. 2-0 Santa Cruz. Rapaz. Ia ser mais elástico, Francisco? Com o segundo gol de Thiago Galhardo no final, sabe? Uhum. Ia ser mais elástico, eu ia dar um placar maior, mas pronto. Santa Cruz 1-0, certo? No final do jogo, o Sport desesperado, tentando empatar, Thiago Galhardo foi o segundo, aos 46 do segundo tempo. Flávio, teu placar. 1-1. 1-1 é meu placar também, tá? Eu não consigo ver amanhã o Sport vencendo o Santa Cruz com um placar elástico. O Sport não demonstrou esse futebol ainda esse ano. Não acho que vai demonstrar amanhã. Inclusive, o clássico Santa Cruz e Sport é sempre um clássico difícil para ambas as equipes. Dificilmente a gente vê placares muito elásticos para um lado ou para o outro. E nos últimos anos isso vem sendo acentuado. Então, acho que amanhã a gente vai ter um empate. 1-1 é meu placar. Hugo? Rapaz, eu acho que amanhã a gente vai reeditar Santa Cruz, o Santa Cruz de 2020. Eu acho que amanhã meu placar é 2-1. Aquele jogo quando a gente voltou da pandemia, sabe? Que Pipico meteu 2 gols, naquele finalzinho ali do jogo.
Eu acho que a gente vai ter um jogo complicado no início, pode até sair na frente, levar um empate, mas eu acho que no finalzinho ali, eu acho que a gente tem condições de sair com a vitória. Um empate é um bom resultado, é bom deixar isso claro, assim, acho que a gente vai com muita força pelo Arruda conseguindo um empate fora de casa, porém, eu acredito bastante que a gente consegue uma vitória amanhã. Eu aposto nos 2-1 amanhã. Beleza. Amanhã a gente tem pós-jogo, tá? Pós-jogo de peso amanhã. Logo depois do fim do jogo, a gente vai entrar no ar com o nosso pós-jogo. Não deixe de assistir conosco. Deixa tua curtida aí, antes de você sair embora, deixa tua curtida aí no vídeo. Comenta também, importante para o engajamento do canal, para que esse vídeo apareça para mais pessoas. Amanhã a gente tem nosso pós-jogo, com toda a cobertura, todo o comentário do jogo, sobre tudo que vai acontecer entre Sport Santa Cruz amanhã. E amanhã a gente vai ter comentário, a gente vai ter Maurício, vai ter Reginaldo, enfim, vai ter um monte de gente. Para quem estava perguntando por Gera estava de férias, semana que vem ele está voltando. Gera estava andando de mão dadas com o Mickey Mouse lá em Orlando. Voltou ontem, chegou de madrugada. Falei com ele hoje, ele disse: estou acabado, destruído. Semana que vem eu volto. Semana que vem ele volta com gás renovado para a gente continuar a falar dessa temporada do Santa Cruz. Então, amanhã, não deixe de acompanhar. Teremos sim pós-jogo do Beberibe. Logo depois do jogo, a gente entra no ar para comentar o clássico de amanhã. Obrigado para vocês pela audiência. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! 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 Olha a minha cobra, olha a minha